Olá, começa agora Verso Paulista. O programa é uma realização da Associação Paulista Viva, uma organização da sociedade civil de interesse público e sem fins lucrativos, que atua pela melhoria da qualidade de vida, preservação, segurança urbana e valorização da região da Avenida Paulista. Eu vou trazer reflexões e histórias de convidados que vão falar sobre as suas experiências com a avenida. Hoje eu vou entrevistar o vice-diretor da Faculdade Casper Líbero, Wellington Andrade. É um prazer recebê-lo, Wellington. Igualmente, o prazer é meu. Bom, acho que a gente poderia começar esse programa falando um pouquinho de quem foi esse visionário, empresário e jornalista Casper Líbero. Então, o Casper acho que foi um empresário, como você mesmo disse, que foi uma espécie de antecipador do futuro da comunicação. Ele ele comprou um jornal, a Gazeta, e ele imprimiu ao jornal a marca da ousadia editorial, da ousadia jornalística. Ele incomodou bastante o poder instituído no Brasil e ele previa, ele morreu infelizmente antes disso, mas ele previa uma espécie de uma escola de jornalismo que pudesse dialogar com a produção profissional da comunicação no Brasil. Só para a gente se localizar, isso data de que época? Quando é que ele começou, na verdade? Quando é que ele teve um jornal? Como é que foi esse processo até essa grande empresa que é a fundação que a gente tem hoje? Então, esse é o começo do século XX. Nas primeiras décadas do século, ele começou a afirmar o nome dele e comprou o jornal A Gazeta. Certo. E aí montou, digamos, esse complexo de comunicação que era o jornal A Gazeta. E o prédio que nós temos hoje na Avenida Paulista, ele foi construído na década de 50, é isso? Na década de 50. E aí a fundação, o Casper já havia morrido, mas a fundação que leva o nome do empresário achou por bem se deslocar para o polo que era também na década de 50, o polo, digamos, que é comercial, financeiro e posteriormente cultural, né, que hoje ele é. E aí também sempre a fundação tem essa preocupação de se antenar com onde está a modernidade, né, seja ela geográfica, seja ela cultural, seja ela empresarial. E nós temos um prédio, são 17 andares, é isso? Isso. No início a ideia era ter, na verdade, uma projeção de um prédio maior. A gente brinca que é um dos prédios mais seguros da Avenida Paulista. Por que motivo? O projeto dele previa que ele tivesse, acho que o triplo da capacidade dele instalada, né? E da verticalidade dele. Mas acabou, por várias questões, ele ficando nesse patamar de 17 andares. Por isso, a segurança vem da ilha. Ele é projetado para ser... A estrutura dele é muito maior, na verdade, do que para os 17 andares. É, uma estrutura, digamos, mastodôntica no bom sentido, porque ela é bem, né, ela tem uma base, a base do prédio é muito forte, né, muito segura, e aí se projetaram, né, possíveis ampliações para cima. E para quem não conhece, o que nós temos hoje na Fundação Casper Líbero? Vocês têm a faculdade, vocês têm emissora, rádio. Eu queria que você contasse um pouquinho dessa pluralidade que nós temos. Então nós temos várias unidades de negócio ligadas à Fundação. A TV Gazeta, que tem uma programação em TV aberta, uma programação jornalística e cultural, de entretenimento e de serviços. A Rádio Gazeta, que é dividida numa faixa AM, que é totalmente produzida por alunos da faculdade. A Rádio Gazeta hoje ela é chamada AM de rádio universitária, em função de ser uma produção laboratorial dos alunos. Então ela é exclusiva, na verdade, dos alunos da Casper Líbero. Da Casper, a Rádio AM. A FM é uma rádio comercial, uma rádio que tem uma ótima posição no dial, é muito bem colocada, no mercado competitivo. Aí temos o site, Gazeta Esportiva, temos a própria unidade de negócio, a Gazeta, né, a Fundação Casper Líbero gerenciando tudo, e temos a Faculdade Casper Líbero, que também é, digamos, um grande diferencial, porque é a escola que forma a gente para todo esse complexo. Ou seja, a gente tem realmente um complexo de comunicação naquele prédio, né, na Avenida Paulista. Então, a Fundação nada mais fez do que concretizar o sonho que estava lá no testamento do empresário Casper Líbero. Então, a ideia dele, na verdade, além da parte de jornalismo, de informação, a ideia era o quê? Trabalhar um pouquinho com a educação. Eu acho que o Casper é daqueles empresários que no começo do século entenderam São Paulo diante de uma dinâmica cultural mais ampla. Há um famoso texto do professor Antônio Cândido que se chama Os Feitos da Burguesia. O Casper tinha essa vocação. Ele era um homem que vinha de uma classe esclarecida e que acreditava que educação e cultura a base, né? E eram fundamentais para que o Brasil desse de fato o salto de qualidade, coisa que até hoje a gente não conseguiu dar, né? Digamos, esse salto a gente está sempre ali tateando, né, esse caminho, mas o Casper já tinha isso, então ele acreditava que uma empresa de comunicação ela tinha que prestar serviços de cidadania, de educação, de consciência crítica. Ele tinha uma visão crítica, né, contra os poderosos ou contra
o poder instituído, e aí ele queria que a empresa que ele gerenciava trabalhasse em todas essas áreas. Entendi. Isso que é mesmo, assim, parece uma questão muito visionária. Agora tem algumas curiosidades, por exemplo, tem uma sirene que toca diariamente lá no prédio da Gazeta, é isso? Conta um pouquinho pra gente. Esse é um marco, digamos, histórico em São Paulo, porque é uma sirene francesa que tocava na França como alarme antiaéreo, de ataques antiaéreos, na invasão alemã na França. Foi comprada pela fundação, e aí o Casper instalou essa sirene no prédio onde era na Avenida Casper Libero, para dizer que o jornal estava saindo. Aqui ela teve um caráter pacifista. Entendi. Lá na França ela tinha um caráter, digamos, de alerta, né? E aqui ela tinha esse caráter pacifista. O jornal está saindo, é meio-dia que ela toca, né? Exato. Era um alerta, né? Era um alerta de que o jornal estava pronto, a Gazeta estava pronta e ia ser distribuída. Lá na Fundação, lá na Paulista, ela toca agora com outro objetivo. Ela toca ao meio-dia para marcar, digamos, né, a pausa para o almoço. E aí virou uma espécie de um símbolo na cidade ou naquele endereço, porque muita gente sabe que está na hora de descer dos seus escritórios e começar a usar lá os serviços de restaurantes, porque toca a sirene ao meio-dia. Justamente porque toca a sirene ao meio-dia. E é uma forma de homenagear o Casper Libero, né? É uma homenagem, acho que belíssima. Pouca gente sabe, talvez, essa história, mas é uma homenagem bonita para ele, assim, indiretamente. E, na verdade, o prédio também, quando ele foi construído, tinha essa função de... Eles queriam ver Santos, é isso, de lá? Parece quase que uma lenda urbana, mas não é. A proposta é que houvesse um mirador ali, um belvedere, uma bela vista em cima do prédio, em que fosse possível ver a Serra do Mar, ou que fosse possível ver, pelo menos, a Praia de Santos, ali, o oceano que o paulistano não tem, né, cuja visão é impedida diariamente. Mas isso ficou, digamos, né, para quando houver de fato essa instalação. Quem sabe a gente consegue visualizar, né? Talvez. Agora, você é vice-diretor da faculdade, você também é Isso. professor, queria que você falasse um pouquinho da tua carreira, da sua parte de currículos. Eu estou lá há 17 anos na Fundação Casper Libero, na faculdade, Certo. entrei lá como professor do curso de jornalismo, dou aula de língua portuguesa e técnica de redação. Aí depois eu passei a ser coordenador do curso de jornalismo. Os cargos lá são todos por eleição, são cargos eletivos. A fundação é uma fundação, digamos, de caráter privado, mas ela tem essa estrutura na faculdade muito próxima a uma instituição pública. Então, eu me candidatei, fui eleito como coordenador de jornalismo durante 2 mandatos. Há 8 anos me candidatei como vice-diretor, então estou no final da minha gestão, da minha segunda gestão de vice-diretor, e aí trabalho, assim, basicamente, hoje em dia tenho essa visão toda do curso de jornalismo, do curso de comunicação, mas sou voltado ao ensino de jornalismo. Certo, eu queria falar um pouquinho, então, agora também do livro, né? História do Teatro Brasileiro. Então, esse livro é um livro do qual eu participo, é um dos capítulos. Esse livro é o primeiro livro de maior envergadura em termos editoriais sobre o teatro brasileiro. Ele cobre desde o teatro jesuítico no Brasil, no século XVI, e ele ainda fala sobre o teatro moderno, o teatro contemporâneo. E são 24 autores, que participam dessa obra. E agora eu queria falar um pouquinho, você também é focado, você é autor de artigos sobre teatro e literatura, é isso? Eu tenho minha primeira formação universitária em artes cênicas, eu fiz artes cênicas na Unirio. Depois eu vim para São Paulo, fiz letras na USP, aí fiz um mestrado e doutorado em letras. E trabalho basicamente assim, com cultura, teatro, literatura. Tenho uma microempresa que faz projetos culturais, presta serviços culturais também. Então essa é a minha área. E atualmente escrevo bastante. Tem uma coluna no site da revista Cult sobre teatro também. E a gente falando de teatro, de cultura, a Avenida Paulista é realmente, a gente poderia dizer, um berço quando a gente fala dessa parte cultural, né? Só pra gente ter uma ideia, na Avenida Paulista a gente tem 11 centros culturais, 3 cinemas e 5 teatros. Realmente é um palco da diversidade e de cultura lá. Queria que você comentasse um pouquinho sobre essa região. Eu cheguei aqui em São Paulo em 85. Eu me choquei com a Paulista, porque é uma grande praça, uma grande ágora, digamos, no sentido grego, a céu aberto, muito complexa na sua interação, digamos, né, sociedade, cultura, representação civil, e ela oferece ou gratuitamente ou a preços muito módicos, muito acessíveis, uma grande quantidade de programação. A Paulista ainda é um centro, digamos, um núcleo cultural da cidade de São Paulo. Porque nós temos realmente números elevados, né? Quando a gente fala em cinema, em teatro, a Paulista ela continua sendo, na verdade, um palco de uma manifestação muito grande. Ela sempre teve essa trajetória, né?
Eu acho que ela se intensificou a partir dessa consciência. Acredito que no fim da ditadura militar, as pessoas começaram a entender que era possível assim, ocupar a praça, ocupar o lugar público e ocupar, na verdade, qualquer lugar por onde ela transitasse. É muito comum que na Paulista as pessoas hoje passeiem no final de semana, sem até um endereço fixo, mas que ela pegue. Que ela passeie, né? Que ela Exato. use, na verdade, o espaço público, né? Exatamente. Como cidadão, eu vou usufruir, eu tenho isso, eu tenho acesso, tenho direito. Eu vejo muito, eu caminho muito na Paulista no final de semana e eu vejo assim casais, famílias caminhando, andando pra lá e pra cá, vendo os prédios, admirando a arquitetura. A arquitetura, que é riquíssima, né? A gente tem arquiteturas lá, Exato. prédios fantásticos. Você, que na verdade trabalha na Avenida Paulista, como é que é a sua convivência com a avenida? Imagino que você quase que diariamente vá para lá, né? Você tem contato, enfim, direto com a Paulista. O que você poderia retratar para a gente, como cidadão, quem que trabalha? Quais são os aspectos positivos e negativos que você poderia destacar da avenida? Positivamente, eu acho assim, ainda é um lugar muito bonito, é um lugar encantador. Acho que ele tem uma aura ainda ele marca uma civilização assim portentosa, né, assim rica, opulenta no bom sentido, né, de uma potência cultural e econômica. Então acho que isso a gente consegue preservar ainda. Embora ela seja bem cuidada assim pela prefeitura, pela polícia militar, ela às vezes parece uma terra abandonada porque as ocupações são um pouco caóticas ali também. Entendi. Né? Tem muita, talvez, venda direta de rua, de uma atividade que não é regulada. Isso é uma pena, porque talvez empobreça um pouco ali aquela paisagem. Por outro lado, faz parte dessa dinâmica também de uma cultura viva, né? De uma cultura em que as pessoas vão para a cidade para vivenciarem mesmo essa cultura. Já que a gente está falando bastante da Paulista, a nossa equipe de reportagem ela foi até as ruas, ouviu o que as pessoas têm a dizer sobre a avenida. Vamos ver? Eu sou de fora, não sou de Brasília. Meus primeiros contatos são assim, as mais variadas pessoas, os costumes, aqui é muito diferente, sabe? Brasília não é bem assim, você está andando, você vê cada tipo de prédio novo, prédio velho, um prédio residencial saindo direto na Paulista, mas o que eu senti assim, é um clima muito diferente, muito característico de São Paulo, as pessoas são educadas no geral, eu senti aqui seguro, sabe? Os policiais estão sempre à prontidão e o que eu achei assim, na verdade eu gostei, eu achei bem imponente, a Paulista assim, é bem realmente o que falaram de mim de São Paulo. Aqui é o coração de São Paulo, aqui você faz tudo. Você vende, você passeia, você tem cultura, tem museu, tem um monte de coisa aqui, tem barzinho para você tomar uma cerveja, tem parque, tem pessoas bonitas. Para Paulista é tudo. Interessante a gente comentar o que as pessoas acham. Quer dizer, a Paulista é o coração de São Paulo, a Paulista é tudo. Acho interessante, porque essa imagem é a imagem absoluta que fica mesmo. Acho que é a ideia da complexidade, né? Da diversidade na complexidade. Acho que é bem bom o que ele falou aqui. Ele resolve, né, rapidamente, né? Ele consegue retratar, na verdade, uma imagem absoluta. Uma imagem absoluta, né? Quer dizer, é o coração. Quando a gente fala em São Paulo, qual que é o cartão postal? Um deles é a Avenida Paulista, né? E o outro rapaz primeiro falou imponente. É um lugar, um endereço imponente. E é mesmo, né? Tem essa coisa suntuosa e ao mesmo tempo acessível. Acho que isso é bonito na Paulista. Você é carioca, você veio para São Paulo há quanto tempo? Eu vim em 85, já faz, né, quase 30 anos. Dá para você descrever pra gente como é que foi a sua sensação quando você foi pela primeira vez na Avenida Paulista? Enfim, ela era um pouquinho diferente do que ela é hoje, né? Mas imagino que as pessoas que chegam, que nunca estiveram aqui em São Paulo, na Paulista, elas têm uma representação um pouco dessa imponência, né? É verdade. Bom, vou dizer uma coisa que os cariocas vão me matar, mas o Rio é uma cidade moderna, mas tem um pouco de um lado provinciano, um lado assim um pouco atrasado em relação a essa modernidade de São Paulo. Claro que o Rio também tem várias, né, questões modernas ali. E a Paulista me interessou e me fascinou justamente por isso, porque é um polo econômico, também cultural, também habitacional, tudo ao mesmo tempo agora. E o Rio não tem esse padrão. O Rio, a separação entre as tribos urbanas é maior, né? O lugar, digamos, em que se habita a cidade, um lugar em que se trabalha na cidade é diferente. E aqui não, a Paulista tem essa... Você consegue juntar, né, na verdade, pessoas de todos os interesses. A gente tem de tudo na Avenida Paulista, né? Desde os músicos que tocam nas ruas,
a tribo dos skatistas, as pessoas que frequentam as lojas, restaurantes. O morador que atravessa a avenida com seu cachorrinho ali, como aquela senhora atravessou na frente da câmera. Então, isso tudo faz parte dessa dinâmica, digamos, né, cultural. Como é que você vivencia a Paulista? Só pelo fato de você trabalhar, todo dia você trabalha no prédio da Gazeta, você vai para lá. Mas você usufrui da avenida como um ponto turístico, digamos assim, um ponto de entretenimento? Como é que é a tua vivência com a avenida? Olha, os professores lá da Faculdade Casper Libero normalmente usam a hora do almoço para irem a Martins Fontes, a FINAC, irem à Livraria Cultura, quando dá uma passadinha no MASP ou no SESC. Ou seja, você tem acesso direto, né? A gente consegue, naquela horinha lá do almoço, fazer um passeio ali, né? Um footing, como se dizia antigamente, e deixar a cultura, pelo menos a área da cultura, em dia. Isso a gente está falando bastante da cultura, enfim, nós tivemos recentemente as manifestações, né, das pessoas, e a Paulista, claro, sempre foi palco, não poderia ser um outro lugar mais propício, enfim, para as manifestações. A gente tem, inclusive, a escadaria, né, do prédio da Gazeta, ela tem uma certa representatividade, né, Wellington? Nós queríamos, assim, até um projeto de um professor lá, o Cláudio Arantes, que tem vontade de contar a história da escadaria especialmente, do prédio, obviamente, mas a escadaria é de maneira especial, porque ali se encontram, né, várias tribos, ali se comemora o vestibular, por exemplo, ali começa a passeata, a parada gay, ali começam várias coisas, ali uma sensação de mobilidade, de prontidão política, crítica, que está concentrada, me parece, de maneira até um pouco metafórica, naquela escadaria. Então a gente gostaria de contar um pouco o que a escadaria já assistiu, como ela já testemunhou a história. Ela testemunhou a história da avenida. Exato, porque ela é a entrada para o prédio, né, que digamos ela é mais recuada, mas ao mesmo tempo ela tem acesso, ela dá franco acesso. Ou seja, qualquer pessoa que estiver passando pela rua acaba tendo como ponto de encontro, senta naquela escadaria. Muita gente marca, inclusive, encontros ali naquela escadaria, porque é um lugar, né, digamos, chave ali da região. Maravilha. E o Marcelo Ortega, que é palestrante sobre inteligência na formação de grandes líderes e no aumento de produtividade de seus vendedores, ele vai dar uma dica importante que pode fazer toda a diferença no seu trabalho. Meus amigos, economia criativa é a gente ter pessoas criativas que são apaixonadas por aquilo que fazem. Você que é empresário, você que é empreendedor, sabe disso. O mais interessante que eu vejo nas empresas por onde eu passo é quando as pessoas gostam daquilo que fazem, são apaixonadas. E para ser apaixonado, a gente tem que ter metas. E chegar lá, principalmente, com autoconfiança, com preparação, com iniciativa de fazer o que os outros não estão fazendo. Quem faz mais do que o que é pago para fazer, atinge metas. Eu li um livro interessante chamado O Mito de Sísifo. Sísifo é um personagem na mitologia grega que precisa pegar uma pedra e levá-la ao alto de uma montanha. Esta é a sina dele. Só que sempre que a pedra chega no alto da montanha, a pedra irá rolar para o outro lado. E Sísifo tem que pegar a pedra de novo e trazer para o alto da montanha, mas ela torna a rolar para o outro lado. Vai ficando irritante a história esta sina, esta história talvez trágica, mas não tem nada de trágico na história de Sísifo. É, na verdade, um ensinamento dos deuses dizendo a ele assim: toda vez que atingimos um objetivo, nosso objetivo está concluído e começará outro objetivo. Pegue a sua vida, a sua estratégia, a sua economia, a sua criatividade e pense, tudo que você fizer hoje de empreendedorismo, de iniciativa produtiva, isto um dia será atingido e começarão novos projetos. Se você não for apaixonado, não colocar prazer no trabalho, não chegará lá. Pense nisso e muito sucesso! Eu acho que é bem isso, né, Wellington? Ser apaixonado pela profissão é um dos caminhos realmente do sucesso, não é? Acho que a meta, né? Como ele coloca ali, é uma meta de, apesar de ser difícil quando você chegar lá em cima, você sabe que o caminho valeu a pena, trilhar o caminho valeu a pena. Eu faria uma relação muito positiva com quem produz arte na Paulista. Você encontra muito artista de rua, desde gente que faz estátua viva, por exemplo, aqueles músicos que tocam instrumentos às vezes mais artesanais ou então mais amplificados, mais convencionais assim, eles estão ali dispostos a serem encontrados, a produzirem primeiro a sua arte, a serem assistidos, prestigiados pelo público. Muita gente ali fica assistindo, fica em volta, e eles ficam esperando uma oportunidade.
talvez eles sejam também o Sísifo da mitologia que estão esperando trilhar o caminho, né? E fazer com que a pedra seja menos pesada. Menos pesada. Talvez. E ele fala num dos pontos que eu achei bem interessante. Na verdade, assim, quando você acaba de concluir um projeto, você já tem que ter essa visão de empreendedor, de que não, eu vou realmente começar e dar continuidade a um outro, para sempre para a gente ter uma mudança, uma perspectiva diferente também. Não é simplesmente encerrar, não. Eu acabei esse projeto e agora já está tudo certo. Não é isso, né? Eu chamaria atenção para a trajetória do Casper Libero. Ele não esgotou a possibilidade criativa dele somente no jornal. Ele sabia que o jornal... Ele poderia, né? Tem um jornal, poderia simplesmente se limitar a isso. A ideia foi muito maior, né? Ele podia ficar sentado sobre o sucesso, digamos que o jornal foi uma peça de sucesso na época, ele podia dizer, olha, né, isso aqui me basta. Já fiz minha parte, a minha parte na história está garantida. E ele projetou uma série de desdobramentos pensando na comunicação como esse grande complexo. Então... E Wellington, a Faculdade Casper Libero, ela foi a primeira faculdade de jornalismo? É a primeira escola superior de jornalismo da América Latina. Ela foi criada em 47 com essa vocação. Com essa vocação, na verdade, de propagar, além, claro, de educação e tal, a gente também percebe que no próprio prédio, ele está focado na parte cultural. Você tem lá 2 teatros, é isso? Isso. Tem o Teatro Gazeta, que é um teatro comercial de uso de peças, né? Geralmente voltadas à comédia, ao entretenimento, que é muito bom, porque a cidade precisa também, né, um pouco rir. Claro. Né, o cidadão precisa trabalhar bastante e rir aos finais de semana. E nós lá na faculdade temos também o Teatro Casper Libero, que é um teatro muito bonito, muito bem instalado, tem 470 lugares, em que acontecem seminários, congressos, palestras e apresentações artísticas feitas pelos alunos. Normalmente música e um grupo de teatro também que participa e usa o teatro. Então, quer dizer, tem esse espaço da própria faculdade já meio que orientando as pessoas, ensinando, tendo esse primeiro contato, né, dos alunos com a parte cultural e artística, é isso? A ideia é essa. Fora o Reserva Cultural, que é aquele complexo de cinemas também, que faz parte do prédio da fundação, né? Ele é alugado para uma entidade que administra o complexo de cinemas, mas ele também faz parte daquele grupo, né? Daquele prédio. Agora, você, Wellington, enquanto, enfim, vice-diretor, professor, né, lidando diretamente com os alunos, de que forma você acha que nós podemos contribuir para o avanço, para a melhora da Avenida Paulista? Eu acho que conscientizando o aluno do uso da cidade, do uso público da cidade, porque hoje em dia nós fazemos um uso muito privado da cidade, né? Seja assim, ficando separados nas nossas casas, nossos condomínios, usando o nosso carro de maneira muito... Ou seja, a gente sente um pouco mais assim, isolado, é isso? Eu acho isolado e fazendo, como eu falei, uso privado. A gente sempre tem um uso que é de um valor pessoal. E a rigor a gente tem que abrir mão e pensar que a cidade é de todos, ela precisa crescer para que todos também cresçam. E eu, quando saio à rua, eu tenho que ter essa consciência crítica de que a cidade é minha, eu tenho que cuidar bem dela por causa disso, né? Eu também tenho responsabilidade sobre esse uso, porque também parece que Porque aqui parece que, eu não sei, que o público é de ninguém, o que deveria ser o contrário, né? Porque o público é de todos, ou seja, a responsabilidade é sua, é minha, é de todo mundo, né? Eu me incomodo muito, Alessandra, quando eu ando na Paulista e vejo uma pessoa jogando, por exemplo, um pedaço de papel de bala na rua e não se preocupa com aquilo. E é uma das avenidas mais limpas, assim, né? Digamos, é verdade. Tem sempre ali uma equipe de limpeza cuidando da avenida. E tem gente que faz esse tipo de uso do endereço. Não dá para entender, né? Porque o público aqui é o contrário, né? É de ninguém. Não é. O público é de todo mundo. Você deveria cuidar. Afinal de contas, amanhã você vai estar transitando pela mesma calçada, né? Então tem uma preocupação da Fundação, que tem um grupo de cidadania empresarial que funciona lá dentro. Também. Conta um pouquinho pra gente sobre isso. É um grupo que faz ações ligadas à cidadania, ligadas à educação também, ligadas a ações solidárias, o tempo todo de consciência, digamos, cidadã. A instituição, claro, se preocupa com isso. Ela também faz ações junto à faculdade e a ideia é cada vez mais sensibilizar o aluno. Porque eu acho que o que falta para nós é essa ideia de que a república é uma coisa de todos, porque ela é pública mesmo. A gente tem ainda essa privatização da educação, privatização da cultura, do ensino, de tudo, né? A gente vive esse drama aí das privatizações, das consciências e por aí vai. Porque o que falta mesmo, que a gente vê uma certa carência de pensar realmente no coletivo, não é? Que nem você citou, as pessoas cada vez elas estão mais engajadas no mundinho delas, não pensam no coletivo, num todo, né?
Eu acho que a saída para São Paulo, uma cidade grande, complexa, né? Que tem essa quantidade de moradores e habitantes ou de usuários, nem todos também são somente moradores, de usuários. Na própria Avenida Paulista, né, Wellington, passam por dia mais de 1,5 milhão de pessoas. A quantidade é absurda, né? É uma espécie de uma cidade dentro da... Cidades menores, né? Da se capital, você for ver, exatamente, não é? claro. E uma cidade de trânsito, né? E como é que a gente pode, na verdade, pensar Paulista futuramente? Acho também resolver a questão da mobilidade urbana, que agora tem sido uma preocupação de todas as prefeituras mais recentemente empossadas, porque de fato vai chegar um momento em que você não vai andar na Paulista. Eu às vezes saio, eu comento isso com meus amigos do Rio de Janeiro. Eu saio 10h30 da faculdade à noite, eu pego o trânsito na Paulista, é um trânsito pesado. E eu moro perto, moro em Santa Cecília, e eu demoro muito para chegar na minha casa porque o trânsito ali é violento. É o famoso trânsito das faculdades. Muita gente, muita escola. Claro, tem os mesmos horários. E tal. Mas a rigor também, em qualquer horário, a Paulista hoje em dia é uma avenida saturada. Eu acho que ela teria que ser pensada, ser escoada, ser liberada do trânsito mais pesado, muito transporte público mesmo, as faixas exclusivas dos ônibus. Que já é um processo que a gente já está caminhando, né? As faixas exclusivas dos ônibus, estimular o transporte coletivo. Isso, estimular as caminhadas também, as caminhadas pequenas. Que se você mora muito próximo, vá a pé para Paulista, vá trabalhar a pé, porque se você pode, né, claro. Porque isso seria um diferencial. E fora, na verdade, quando você caminha pela Avenida Paulista, você observa, né? Além de toda a parte de arquitetura, dos prédios, tem esculturas, obras belíssimas, que normalmente quando você está de carro, enfim, ou no transporte coletivo, você acaba deixando passar, né, Wellington? Então, esse é o uso público a que eu me refiro. Se você está no seu carro ali, com o vidro fechado, aquele vidro com insufilme, né? Com aquela música altíssima, aquele volume de música alto, você está numa ilha, você não está na cidade, você está na sua própria ilha chamada automóvel. Se você sai, abre a porta do seu carro e visita, bota o pé na calçada, você passa a fazer uso e se sente responsável, porque isso é importante. Eu ia citar isso. A partir do momento que você começa a usufruir, né, a ter esse contato direto, você também acaba querendo cuidar. Claro, né? Porque aí é um uso íntimo, digamos, né? O cidadão mesmo fazendo bom uso do pavimento público, da via pública, da coisa pública. Ou seja, ele se sente também dono, que na verdade é, né? Claro, nós todos somos, mas não parece, né? É engraçado que nós somos donos da cidade, não é somente o prefeito, né? As instâncias superiores, só que a gente não tem fazer essa... a sua parte também, né? Em educação a gente trabalha com isso, na educação a gente tenta criar várias técnicas para transmitir para o aluno essa consciência crítica sobre esse tipo de uso. Maravilha, Wellington. Quero agradecer muito a sua participação aqui no nosso programa. Eu que agradeço, muito obrigado. Obrigada. E você pode mandar sugestões de pauta e indicar outros entrevistados. Escreva pra gente, versopaulista@associaçãopaulistaviva.org.br. O Verso Paulista fica por aqui. Obrigada pela sua companhia. Até o próximo programa.